profeta Ageu, provavelmente ele profetizou, essas profecias ele profetizou ele estava com 85 anos de vida. Isso quer dizer que o profeta Ageu conheceu a glória do primeiro templo. Ele conheceu a glória do primeiro templo. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 11. Todos encontraram. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, que está no meio de vós, que está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Perdão, gente, eu errei aqui, perdão. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, de novo: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes por muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Curve sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua igreja linda, aqui está, Senhor, esta igreja escolhida, chamada e vocacionada por teu amor infinito. Estes filhos vieram aqui, Senhor, em obediência à tua palavra, porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que nós devemos nos reunir para lembrarmos a tua morte e a tua ressurreição, até que o Senhor volte, para nós nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens e cearmos. Mas enquanto aguardamos, o Senhor deixou-nos um mandamento, o Senhor nos deixou uma lição, que devíamos, Senhor, todos os meses lembrar a tua morte e a tua ressurreição. Por isso nós nesta noite nos reunimos aqui. E Pai, Pai, tudo que for falado, tudo que for dito, que neste momento cale-se o José Carlos, e que o Senhor faça da boca deste teu servo a tua voz. Senhor, eu entrego ao Senhor toda a minha razão, eu entrego ao Senhor todo, Pai, os meus sentidos, para que o teu Espírito governe e faça com que, Senhor, que o Senhor que conhece a verdade de cada um, que nesta noite eu possa, Senhor, ser este arauto, eu possa ser esse
é esse instrumento que vai contribuir para glorificar o teu nome através destas vidas, em nome de Jesus. Se a igreja concorda e aceita essa oração, diga amém. Glória a Jesus. Vamos lá. É muito importante, irmãos, nós precisamos entender que o que está acontecendo. Israel, os profetas, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, houveram os profetas que profetizaram antes que Israel precisava passar por uma situação de dificuldade. Por quê? Porque Deus, o Senhor que conhece o coração do homem, a palavra do Senhor diz que Deus sonda e prescruta a intenção do coração dos homens. E nos tempos dos reis, Deus deixou claro que Ele queria que os homens, que Israel, erguesse um templo onde o povo reunir-se-ia para poder glorificar a Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus para que o povo erguesse o templo. Então, aquele templo erguido por Salomão, ele foi um templo suntuoso, rico. Salomão, na sua sabedoria, naquela sabedoria infinita que ele recebeu de Deus, ele construiu um templo maravilhoso. Ocorre que o povo de Israel começou a mudar o seu coração com relação ao propósito original de se estabelecer o templo do Senhor. Eles começaram a ter um sentimento de que, pronto, agora nós temos um templo. E este templo, ele vai nos dar a vitória contra os nossos inimigos. E o coração do povo ficou fundamentado nisso. E eles começaram, irmãos, a fazer daquele templo um lugar como se fosse um talismã, como se fosse um amuleto, que os protegeria contra as guerras que naquela época era muito comum entre as nações. E Deus, conhecendo a intenção do coração, o Senhor começou a levantar profetas, chamando a atenção do povo, para que o povo voltasse para o propósito para o qual o Senhor pediu a construção do templo. E irmãos, só que o povo não quis saber. O povo estava distraído. O povo estava ocupado com muitas coisas. E a palavra do Senhor pela boca dos profetas era: olha, está chegando o tempo em que vai haver, que o Senhor vai levantar as nações, que o Senhor vai levantar um reino, que vai vir aqui, vai invadir Israel, vai destruir este templo e vos levarão cativo por 70 anos. 70 anos. E os profetas profetizaram, e foi falado, mas o povo continuou com a sua cerviz dura. O povo continuou com seu entendimento. E aconteceu que Deus levantou o rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele entrou em Jerusalém, tomou os utensílios da casa do Senhor, levou para a Babilônia, destruiu o templo. E agora? Onde que vai? Onde que o povo vai adorar a Deus? Por 70 anos eles ficaram em flagelo. Terminados 70 anos, o rei Dário, ele ficou sabendo, ele teve acesso às escrituras, e o rei Dário determinou que era a hora de voltar, que era a hora do povo voltar, e ainda para cumprir, porque o povo estava desprotegido, desguarnecido das questões financeiras, e o rei dá uma ordem para o tesouro real, para as florestas, para liberarem a madeira e o melhor para o povo reconstruir o templo. Neemias, nesta época, já tinha voltado e reconstruído o muro, e agora está na hora de reconstruir o templo. E Israel agora começa a reconstruir o templo.
Mas olha, preste atenção. Os samaritanos, escute isso. Os samaritanos chegam e oferecem uma parceria. Os samaritanos, eles querem fazer parte deste momento. Só que Zorobabel, que era o governador de Judá, ele disse: não queremos parceria com vocês. Por quê, gente? No tempo de Nabucodonosor, os samaritanos, o rei Nabucodonosor, para poder poupar as pessoas naquele lugar, começou a infiltrar adoradores pagãos para que estes povos pudessem glorificar. E os samaritanos aceitaram essa época, e por causa disso houve uma separação da tribo de Israel, da tribo de Samaria. Então ficou uma separação. E aí estão lá. E aí os samaritanos começaram: deixa a gente fazer. Não, eu não quero parceria com vocês. Nós não queremos. E os samaritanos começaram, irmãos. Primeiro eles tentaram pela parceria, não conseguiram. E aí eles começaram a levar cartas para o então rei Artaxerxes. Xerebe, canta lá. Começaram a mandar cartas para o rei Artaxerxes, e esse rei deu ouvidos, escute isso, deu ouvidos àquilo que estava escrito na carta, e o rei Artaxerxes manda um decreto, ele edita um decreto, determinando que aquelas obras que já havia sido iniciada fossem paralisadas. O povo desanimou. O povo se entristeceu. E agora, a obra fica parada por 16 anos. 16 anos a obra fica parada. A casa do Senhor fica abandonada, em ruínas. O povo se desanima. E sabe o que eles fazem? Eles precisam ocupar os corações dele. E eles começam a construir, escute isso, eles começam a construir casas luxuosas. Detalhe, igreja, eles usam aquela provisão que o rei Dário havia mandado, eles usam essa provisão. E eles ficam o tempo todo dizendo: não é tempo, não é hora de construir a casa de Deus. Deus levanta o profeta Ageu, que o profeta Ageu, ele volta do cativeiro junto com este povo, e o povo, eles ficam lá, preocupados com as suas casas, eles ficam preocupados em fazer, sabe, o social. Não que o social seja importante, não, é importante. E aí a gente tem pregado, os irmãos sabem, a gente tem os irmãos que têm caminhado conosco, sabe que nós temos falado muito sobre o equilíbrio, e a questão é o equilíbrio. Mas a tendência do ser humano é sempre partir para os extremos. Ou está radicalmente religioso demais, ou está extremamente, me ajude, libertino demais. Não existe equilíbrio. Isto desde a queda lá no Jardim do Éden. E agora o profeta Ageu começa a chamar: acaso não é tempo? Quantas vezes Deus testificou no coração do governador Zorobabel, do Josué, do sacerdote, para dizer isso, mas o povo não está preocupado, o povo não se preocupa, o povo está preocupado em manter as casas apaineladas. Irmãos, as madeiras que eram para reconstruir o templo, eles foram lá, pegaram as madeiras e fizeram as suas casas. Estão dizendo: não é tempo ainda. É aquela velha história que nós conhecemos, né? Quando será o tempo? Senhor, me mostra o teu tempo. Quantos de nós não temos perguntado para o Senhor?
né? Quantos de nós não temos perguntado para Deus: Senhor, me mostra o teu tempo? Nós lemos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, do verso 1, que inicia no verso 1, o sábio Salomão escrevendo, ele dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. E os irmãos conhecem, eu tenho certeza de cor. Mas a gente fica o tempo todo perguntando: o tempo, Senhor, o tempo, Senhor. E aí o profeta Ageu, ele vem e chama: por acaso vocês ficam perguntando que não é tempo, mas é tempo de vocês cuidarem da casa de vocês e abandonarem a casa do Senhor, porque olhai, a casa do Senhor está abandonada. E aí vem o profeta, isto é, gente, o profeta, ele é o porta-voz de Deus para comunicar a vontade de Deus, ministério profético. E aí o profeta diz: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Quantas experiências, quais foram as experiências que vocês tiveram? Quais foram as experiências que vocês tiveram quando vocês estavam na terra do Egito? Que por lá vocês ficaram 430 anos, mas quando Deus ouviu, quando Deus percebeu o gemido do povo, Deus levantou Moisés, Arão, e para poder tirar o povo da terra. E detalhe, queridos irmãos, preste atenção. Deus, o Senhor, fez com que a nação egípcia pagasse, remunerasse o povo de Israel, porque diz a palavra que quando o povo saiu, Deus colocou um sentimento no coração dos egípcios, e eles, antes da partida, começaram a trazer ouro, prata e pedras preciosas para a despedida do povo judeu. Gente, Deus não te despede, Deus não te manda fazer nada, Deus não te manda para deixar você de mão vazia. Por isso muitas vezes nós ficamos perguntando: não é tempo, quando será o tempo? Deus está dizendo: ei, é importante nós entendermos isso. Ah, Senhor, mas quando será o tempo de fazer a tua obra? Quando será o tempo de cumprir o teu chamado? Eu estou esperando acontecer isso, eu estou esperando acontecer aquilo. E eu uso aquilo como sinal para dizer para Deus: se o Senhor fizer isto, se isto acontecer, eu vou entender que é o tempo. Se o Senhor mostrar tal coisa, olha, aí a gente começa a fazer propósitos, que muitas vezes são propósitos disfarçados de propostas. E aí nós começamos Senhor, olha, se eu conseguir fazer tal coisa, aí colocamos tal coisa, e muitas vezes a tal coisa acontece. Aí às vezes a gente fala assim: não, vou fazer que nem Gideão. Vou fazer que nem Gideão. Gideão falou que se aquele monte de folhas estivesse molhada na secura, seria o sinal de Deus. Aí depois, quando Gideão levanta, quando estava molhado, o molho estava molhado. Aí ele falou: opa, Deus mostrou. Agora, Senhor, eu me atrevo, se for da tua vontade, que amanhã a terra esteja molhada de orvalho e o molho esteja seco. Você sabe, irmãos, e sabe por que isso? É por causa das muitas demandas, as muitas ocupações, tem feito as pessoas ficarem em dúvida, porque o povo estava dizendo: será que é o tempo? Não é o tempo ainda, não chegou a hora ainda. E o povo está lá, preocupado, cuidando das suas coisas. Só que, irmãos, o povo não percebe que estava acontecendo algo. E o povo não entendia o que estava acontecendo, porque o próprio texto diz, olha só, irmãos, olha só no versículo 6: tendes semeado muito e colhido pouco, mas não chega a fartar-vos. Comeis, mas não chegai-vos a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos.
mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Olha o versículo 7, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Esperar, olha só, no verso 9, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Irmãos, o nosso Deus é o Senhor do universo. Eu posso ouvir um glória a Deus? O nosso Senhor é o dono do ouro e da prata, porque o próprio Ageu está dizendo aqui no capítulo 2, o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. E aí, nós precisamos, existe um dispositivo que aciona a glória, a janela do céu ser aberta sobre a nossa vida. Existe um princípio, porque o nosso Deus, quando criou o universo, quando criou tudo, Ele estabeleceu leis espirituais, leis naturais, que precisam ser obedecidas. E quando nós conhecemos as leis e os princípios estabelecidos por Deus, e nós nos posicionamos em buscar e usar esta lei, o que acontece? Nós tiramos proveitos disso. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, nós estamos aqui nesta noite, está escuro lá fora, e aqui dentro está iluminado, sim ou não? Por que aqui está iluminado? Por causa de uma coisa chamada eletricidade. Você sabe de onde a eletricidade vem? Olha que coisa interessante, irmãos. A eletricidade, ela é uma lei estabelecida por Deus. Agora, preste atenção. Se nós não soubermos, se nós não conhecermos a lei que estabelece a eletricidade, o que pode acontecer? Pode acontecer o quê? Pode tomar um choque, pode até morrer. Sim ou não? Mas quando nós conhecemos a lei da eletricidade, o que acontece? Entendeu? Nós dois estamos na fiação. Quando nós conhecemos a lei da eletricidade, o que ela faz? Ela traz benefícios maravilhosos, como ar-condicionado. Como é bom o ar-condicionado, olha lá, não é não? Ar-condicionado, aquele ar geladinho, aleluia, nesse calor. Eita Jesus, entendeu? A luz elétrica, irmãos, olha que coisa linda. Mas se nós não conhecermos o princípio da eletricidade, nós não vamos obter os benefícios da eletricidade. No mundo espiritual é a mesma coisa. O segredo da prosperidade de Deus, o povo volta, o povo está plantando muito. Sabe, irmãos, eles são filhos do Todo-Poderoso, que provê, que requer, que estabelece a sua vontade. E a vontade de Deus, escute isso, por favor. A vontade de Deus é que nós desfrutemos do melhor de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas escute só que existe um princípio. Observe que eles estavam cuidando das suas próprias casas. E qual era o resultado? Está escrito na palavra. Por causa, vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Vocês têm comido, mas a comida não tem saciado vocês. Gente, sabe o que o profeta Ageu está falando? O profeta Ageu está falando, sabe do quê? Não é de escassez de comida, não. Ele está falando da glutonaria. Sabe o que é glutonaria? É a pessoa que está comendo. Porque, vamos lá, Deus estabeleceu um limite para nós comermos, sim ou não? Deus estabeleceu um limite. Deus estabeleceu um limite. Só que quando nós não estamos na vontade de Deus, quando nós não estamos em equilíbrio, o que acontece? A ansiedade, a crise de ansiedade, as situações mal resolvidas nos leva a buscar uma fuga. E nós estamos buscando sempre uma fuga em alguma coisa. Alguns estão buscando a fuga na comida. Quanto mais come, mais quer comer. E vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. E não se farta. Resultado? Nós já sabemos. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, no capítulo 3 e no verso de número 17. Eu vou ler o 16, vou falar o 16. Vós sois templo,
Vós sois morada do Altíssimo. E se vocês, o 17, e o 17 diz assim: e vós, se vós destruirdes o vosso corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá vocês. Deus destruirá vocês. Hoje é forte essa palavra. Então, irmãos, observe que a palavra está falando, gente, nós precisamos retomar. Alguma coisa aconteceu na jornada, algum desânimo, algum percalço, alguma situação, mas está na hora de nós voltarmos, porque a casa do Senhor, sabe onde é? É você. O templo do Senhor é você. Nós não estamos cuidando da casa do Senhor, nós estamos abandonando a casa do Senhor. Nós não temos dormido bem, porque ficamos até de madrugadas no celular, com aquela tela no nosso rosto. Nós ficamos ouvindo e vendo coisas que não edificam. Nós estamos comendo, mas não estamos nos fartando. Estamos bebendo, mas não estamos nos saciando. Estamos vestindo roupas, mas não estamos nos aquecendo. Sabe, irmãos, aquele negócio de nunca estou bem comigo mesmo. Coloco uma roupa, mas não me sinto bem. E aí nós colocamos a culpa nas roupas. Mas o problema não está nas roupas. O problema está na casa, que nós abandonamos a casa do Senhor. Nós abandonamos o templo do Senhor, que somos nós. Nós temos tempo para cuidar de muitas coisas. Nós estamos cuidando das nossas casas, da nossa vida social. Nós estamos buscando isto e aquilo, achando, queridos irmãos, e nós temos, é só acompanhar. Quantas pessoas, eu fico, sabe, irmãos, quando me vem essa mensagem, quando me vem esse pensamento, eu penso numa pessoa, ou melhor, 3 pessoas. Eu penso na Whitney Houston. Eu penso, e eu já falei aqui no altar, eu queria muito, quando voltasse Jesus, quando eu me encontrasse com Jesus, desejaria muito dar um abraço, sabe em quem? No Fred Mercury. Como eu penso nesse camarada, eu já outro dia até, eu estava ouvindo aquele camarada cantar, e eu falei assim: Senhor, meu Senhor, que ele tenha tido uma oportunidade no último momento da vida dele, como teve aqueles 2 ladrões que estavam um do lado de Jesus, que ele pudesse ter uma oportunidade, e que ele possa aproveitar dessa oportunidade, porque eu quero dar um abraço naquele camarada, porque eu quero cantar junto com aquele camarada. Já imaginou isso? Cadê a Jaqueline? Aquela vozinha, aquele bigode, será que ele vai estar de bigode? Sabe, irmãos, eu fico olhando para esses personagens e fico vendo o talento que Deus deu para eles, mas eles se perderam, eles cuidaram de tudo, eles olharam para fora e esqueceram de olhar para onde? Para dentro. É aonde o Espírito está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Eles cuidaram, eles tiveram mansões, eles tiveram casas, mas alguma coisa dentro deles não estava bem. E o que aconteceu? Eles começaram a buscar aquilo que eles precisavam, como se sentir vivos e merecedores. Eles começaram a buscar nas drogas. Whitney Houston, gente. Whitney Houston. Cazuza. Gente, quantos homens, quantas mulheres. Aquela mulher que parecia que morreu bêbada lá, como era o nome dela? Essa mulher do House aí. Gente, quantas pessoas lindas e maravilhosas, mas morreram, sabe por quê? Porque foram se preocupar, deixaram de cuidar da casa do Senhor, para cuidar, sabe do que? Das suas vidas. Quantas vezes nós já dissemos, quantas vezes nós temos falado: mas eu vou cuidar da minha vida, porque eu tenho servido ao Senhor, mas não tem dado resultado. Ei, mas o Senhor te pergunta nesta noite: você tem feito o que o Senhor mandou fazer?
Você tem semeado muito, diz o Senhor, mas tem colhido pouco. E o pouco que traz, eu assopro da minha boca. Você tem corrido muito por muitos lugares, mas ei, escute, você tem cuidado da casa do Senhor? Você tem cuidado do templo do Senhor? Você tem cuidado, nós temos cuidado do nosso corpo, nós temos preocupado com a nossa aparência. Nós temos, olha só, existe hoje uma política, eu acho tão chique, mas tão perversa, essa política, a política do corretamente, como é que é? Politicamente correto. Vamos mostrar uma imagem do politicamente correto, vamos mostrar uma posição, e deixamos de viver quem realmente nós somos em Cristo, deixamos de viver quem realmente nós somos. Irmãos, e isso está relacionado à prosperidade de Deus nas nossas vidas, porque o povo foi cuidar das suas casas, as casas deles, irmãos, estava linda. Aparentemente, quem olhava para as casas, nossa, olha, o povo de Israel está prosperando. O povo de Israel, olha, tá. E eu fico imaginando alguém chegar, um profeta chegasse para esses camaradas e dissesse assim: oi, você tem cuidado da casa do Senhor? Ah, não. Estou cuidando da minha vida, estou na correria, e é correria. Isso, continua na correria. Você está correndo muito, mas você tem esquecido de cuidar da casa de Deus. Você tem esquecido de cuidar daquilo que Deus fez, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e no verso de número 48, diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Aí você pode dizer, mas então quer dizer que eu não preciso cuidar, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Sim, mas nós só somos igreja quando nós estamos no templo reunido. E era esse o propósito de Deus, dizer, cria o templo, constrói o templo. Sabe, irmãos, nós estamos correndo para lá, correndo para cá, mantendo as aparências, sabe? E aí, está tudo bem? Está tudo bem. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, para mostrar resultados de prosperidade, nós vamos mostrando coisas. E aí eu estou fazendo a obra de Deus. Mas aí vem o profeta e diz: não, vocês estão cuidando das suas casas, mas a casa de Deus está em ruínas. A casa de Deus está em ruínas, está caindo. Vocês comem e não se fartam, vocês bebem e não saciam. O que será que eles estavam bebendo, né? Água? Podia ser. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. E o pouco que vocês trazem, eu como um assopro desfaço. E observe, irmãos, que o profeta ele está dizendo, ele diz duas vezes no texto: considerai o vosso passado. E a pergunta que não quer calar é, para onde que nós temos que olhar para podermos entender o que está acontecendo conosco hoje? Para onde que nós temos que olhar? Porque normalmente quando a dor bate na nossa porta, quando as situações batem a nossa porta, por quê, irmãos? É Deus nos chamando a atenção. Observe que na minha abertura, na introdução eu disse, Deus manda, o sonho de Deus, a vontade de Deus era que erguesse um templo. Ergueram o primeiro templo, a glória da primeira casa era um negócio maravilhoso. Mas o povo deixou o princípio para o qual Deus pediu, e o povo se fundamentou naquilo como um talismã, como um amuleto. E Deus, olha isso, irmãos, Deus precisou usar o adversário para chamar a atenção do povo. E eu te pergunto nesta noite, o que será que Deus vai precisar fazer para chamar a tua atenção? Você tem falado com o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Estou trabalhando demais, Senhor, não estou trabalhando, mas o que eu estou semeando é pouco. E o Senhor te pergunta: o que você tem feito da minha casa? Quantos queridos irmãos
tem trocado a casa do Senhor por um aniversário de casamento. Não pode ter, olha, se pode ter qualquer coisa. Caiu a unha da mão, vamos comemorar a festa. Caiu o dente da criança. Opa, vamos fazer uma festa para comemorar o dente que caiu. E tem criança e tem mãe, pai que ensina até que a criança tem que colocar o dentinho debaixo do travesseiro, que é a fada do dentinho. Ui. Sabe? E a casa de Deus? Olha, eu tenho que viver o social. Eu tenho que viver. Tudo bem, você tem direito de viver. Só que Deus está chamando a tua atenção. Deus está chamando a atenção da igreja. Porque este tempo, igreja, esse é um tempo mais difícil do tempo da igreja primitiva. Por quê? Porque hoje está tudo fácil. Hoje está tudo rápido. Hoje, aliás, falar de plantação, falar de semeadura hoje, nos tempos de hoje, é muito difícil, porque está muito mais fácil de lotar a igreja dizendo: ei, estou vendo um anjo passando aqui, e o anjo está entregando uma chave, o anjo está entregando aquilo que você está pedindo, mas tem coisas que você está pedindo que Deus está dizendo: você precisa plantar, você precisa semear, você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa. Só que hoje, irmãos, no sistema que nós não estamos mais conseguindo viver isso. Resultado. Quais são os resultados? Por favor, vamos ser honestos. Vamos ser honestos, não comigo. Não, eu só sou um porta-voz. Com você mesmo. Diga, responda. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para te perguntar: onde está? Como que você está cuidando da casa de Deus? Como que você está? Você tem percebido que eu tenho chamado a tua atenção? Você tem percebido que eu tenho permitido determinadas coisas, mas você não tem atentado? E tudo, quando o Senhor fala de idolatria, lá no Velho Testamento, quando Deus diz para o povo: olha, quando vocês entrarem na terra que te dá o Senhor teu Deus, Deus diz assim: vós não adorareis os deuses daquele povo, porque eu sou o Senhor que vos tirei com braço forte e com mão estendida da escravidão e te coloquei numa terra que emana leite e mel. A única coisa que Deus disse: não peçam, não adorem os deuses. Idolatria, porque o homem, irmão, desde a queda, ele procura figuras para poder se fundamentar. E a relação de Deus conosco é uma relação de interior. E o homem está sempre buscando coisa exterior, e por causa disso o homem tem se perdido. E aí a gente pode perguntar hoje: aonde que hoje não existe idolatria? Será? Cadê a pastora Márcia? Será? Não existe idolatria. Eu não adoro uma imagem de escultura. Eu não adoro uma carranca, que eram os deuses Azera, Baal. Quem mais? Moloque. Eu não adoro. É verdade, você não adora Moloque. Você não adora Azera. Mas quantos não estão adorando as suas esposas? E quantas esposas não estão adorando os seus maridos? E quantas mães não estão idolatrando os seus filhos? E quantos homens não estão idolatrando as suas conquistas, as suas posses? E quantos não estão idolatrando o seu carro, a sua casa? E quantos não estão... Sabe, irmãos, é a figura de linguagem. Porque nós vamos nos tornando... E estão aí dizendo: olha, hoje não precisa mais. Não, olha, não precisa mais adorar a Deus. Você nem precisa ir mais para a igreja. É bobagem. Sabe por quê? Você, aonde você estiver, você é a igreja. Você já ouviu isso? Você já viu algum vídeo? Você já assistiu alguma dizendo assim: olha, você é a igreja, bobinho, fica na sua casa.
Fica assistindo as mensagens. E eu não tenho nada contra a mensagem, porque tem muito vídeo bom. Mas, irmãos, não é tudo. Quando Deus falou de construir o templo, Ele falou de comunhão. E quando você está assistindo um vídeo, você está aprendendo, mas está faltando uma coisa chamada comunhão, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, tomando a ceia do Senhor, a comunhão do corpo de Cristo. Mas muitos estão trocando isso pelo quê? Pela vida social. Muitos estão trocando isso, sabe pelo quê? Pela empresa, pelo negócio. E o profeta está dizendo: semeaste muito, mas colheste pouco. Por causa disso, diz o Senhor. Olha isso, irmãos. Eu vou ler para vocês, porque é a palavra. Versículo 10. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz cair seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das mãos. Gente, olha isso, como isso é forte. Olha isso. Nossa, mas não, gente, isso é só uma consequência. Isso aqui é um resultado de quê? De uma escolha. Uma escolha que eles fizeram. Eu tenho uma escolha. Qual é a escolha? Se eu adorar a Deus, eu não consigo construir minha casa. Eu me lembro, queridos irmãos, eu me lembro de um camarada que um dia ele me procurou. Nessa época eu estava no Brasil para Cristo. Eu era pastor da igreja do Queralux. E tem um camarada, e esse camarada, irmãos, era um empresário, um grande empresário. E esse camarada, ele trabalhava com corretagem. E ele estava passando um problema muito sério. Ele estava tendo um problema muito grave. E ele procurou a minha ajuda. E ele disse para mim: pastor, por favor, eu estou com um problema familiar, eu estou com um problema na empresa, e eu precisava tanto conversar com o senhor. Eu falei: filho, vamos conversar, marca um dia e vamos conversar. E marcamos para segunda-feira, isso era um domingo, marcamos para segunda-feira. Marcamos para 7 horas da noite. E ele, 15 para 7, ele me ligou. Falou: ô pastor, me desculpa, rapaz, aconteceu. Olha, eu tenho um imóvel aqui na minha imobiliária, e eu estou há muito tempo com esse imóvel, e apareceu um comprador. E pastor, é às 19 horas que ele marcou para ver o imóvel. Não vai dar para eu ir para a reunião. Eu falei: tudo bem, a gente marca outro dia. E ele foi ver o imóvel. Nunca mais eu conversei com esse homem. E ele também não vendeu o imóvel. Parece um exemplo bobo, né, o Anthony? Parece bobo, mas gente, o que será que teria acontecido naquele dia, se nós estivéssemos sentados para conversar? O que será que Deus tinha preparado para ele? O que será que poderia ter acontecido? Eu não vou, olha, meu amigo, eu não vou marcar com você, porque eu tenho um encontro com uma autoridade espiritual, que eu preciso uma conversa. Então a gente pode marcar para outro dia. Ah não, mas se você não marcar hoje, esquece, eu não vou querer mais o imóvel. Mas o que é prioridade? Ele estava precisando de um socorro, ele estava precisando de uma ajuda. E de repente se Deus tocou no coração dele para me chamar, para poder ajudá-lo, Deus poderia ter naquele dia escolhido a mim para poder transformar através de uma palavra, de uma oração, de um conselho, de uma revelação de Deus. Mas ele escolheu vender um imóvel. Ele escolheu uma coisa passageira. Porque se ele vendesse aquele imóvel naquele dia, com certeza ele não teria resolvido todos os problemas da vida dele. Talvez, poderia ter resolvido por um mês ou 2 no máximo, a questão financeira dele, porque o imóvel, segundo ele, era muito caro. Mas e a história dele? Como que termina a história dele? Trocou a bênção, trocou o propósito pela proposta. E nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para perguntar para você:
Você quer a minha bênção, meu filho? Eu sou o Deus que te ama. Eu sou o Deus que fiz um propósito na tua vida. Sou eu que abro a porta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Aonde que você está procurando o refúgio? Onde você está procurando a resposta a tantas indagações e tantos quês e porquês que estão na tua vida? Aonde você está procurando? Guarde essa palavra. O Senhor Deus te diz nesta noite: você tem trocado o certo pelo será. Ou, se você preferir, pelo duvidoso. O que nós vamos fazer? Deus está usando o profeta, e Deus está me usando nessa noite como profeta para chamar a tua atenção. O que é que você vai escolher? Porque, irmãos, essa vida, ela é transitória. Daqui a pouco nós fechamos os nossos olhos. Daqui a pouco o mundo acaba. E como o Senhor disse naquela parábola: louco, esta noite pedirão conta de tua alma. E o que tu tens? E para quem será? Estamos aguardando a vinda do Senhor. Estamos aguardando o retorno do nosso Salvador. Ele fez uma promessa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito: vou vos preparar um lugar, e se eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas o que será se Jesus vier nesta noite? O que será que nós temos para apresentar? O que nós temos para apresentar? As nossas queixas, as nossas lamúrias, aquilo que não deu certo. Irmãos, a Bíblia diz, a palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor, essa palavra é dura. Não, ela não é dura. Esta palavra é a manifestação do amor de Deus, que Deus está dizendo: eu quero abençoar a minha igreja. Eu quero abençoar o meu povo, mas o meu povo tem virado as costas. O meu povo tem trocado o certo pelo duvidoso. Por quê? Porque os prazeres desta vida são passageiros. Eles vão embora. Vai um aniversário, daqui a pouco aparece outro. Acaba aquele aniversário e acaba o outro. Mas o relacionamento com Deus, ele dura para sempre. E o que nós estamos fazendo? Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor virá como um abrir e fechar de olhos. Ao toque da trombeta, a igreja será arrebatada. Primeiros que estiverem vivos, subirão na glória e serão reencontrados com o Senhor nas nuvens para ser galardoados. Primeiros que morreram subirão, depois nós que estamos vivos, nossos corpos serão glorificados, nos encontraremos com Cristo. E aí é a hora da verdade, é a hora da prestação de conta. Semeaste muito, mas colheste pouco. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.